Fala galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, seguindo aqui a nossa playlist de Cisco Catalyst SD-WAN. Dessa vez a gente vai criar uma Data Policy aqui e vamos fazer aqui também um Application Pinning, galera. O que é o Application Pinning? Você vai setar para qual caminho, para qual túnel, qual color que você vai usar dentro do SD-WAN Cisco para cada aplicação que você quer dentro dos seus transportes, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o site 200 e digamos que eu tenha um servidor aqui, deixa eu mostrar para vocês, um servidorzinho aqui que ele fala em que tem algum serviço HTTP, por exemplo. Eu posso criar uma política para que o meu vEdge 4 sempre prefira o bis internet para chegar no hub, que é esse cara aqui, e chegar nesse meu servidor aqui, ou na minha VPN 1 dentro do data center, por esse caminho em si. E posso criar uma segunda política que vai falar que esse cara vai passar pelo MPLS R5, vir aqui para dentro do meu data center e sair direto para a internet, para as outras aplicações, ou para algum tráfego de voz, ou para qualquer tipo de aplicação que a gente queira, tá? Para que você vai querer fazer isso daí dentro do SD-WAN, galera? Deixa eu só ligar esse switch aqui de volta. Um dos princípios básicos aí do SD-WAN é você ter uma resposta, um SLA específico para cada path que você tem dentro do seu fabric de SD-WAN. Por exemplo, você vai ter um caminho um pouco mais confiável pelo MPLS e um caminho menos confiável pelos suas colors bis internet, public internet e etc, tá? Por que eu tô falando isso? Geralmente quando você pega um projeto de SD-WAN, o cliente ele vai querer ter um SLA um pouco mais agressivo para as aplicações que são críticas para o negócio dele. Tem algumas empresas que vai ter o SAP como uma aplicação crítica, algumas outras empresas vão ter tráfego de videoconferência, algumas outras vão ter algum sistema interno que você pode precisar ter um SLA um pouco mais agressivo. E aí você tem vários caminhos e de vários locais diferentes. Por exemplo, você pode ter algumas colors com maior banda, menor banda, com QoS configurado ou não, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Dentro do SD-WAN, do Data Policy do SD-WAN Cisco, tem duas formas de fazer isso daí e eu vou mostrar para vocês, tá? Primeiro passo aqui, a gente vem aqui em Configuration, Policies. Aqui para poder criar uma Data Policy aí, galera, a gente vai dentro de Centralized Policy e vamos criar uma nova policy, tá? Como vocês podem ver aqui, a gente tem algumas aplicações específicas que já são criadas por default pelo vManager. Deixa a tela de loading terminar de abrir. Por exemplo, você tem aqui alguns aplicativos de real time, que é o SIP, o RTP e o Skinny, para tráfego de voz. Você tem aí RTP, para quem não sabe, é o Real Time Protocol, tá, galera? É aquele protocolo de voz depois que passa toda a sinalização do vManager, aliás, do vManager não, do Call Manager, ele vai criar uma conexão direta entre os endpoints para poder trafegar o RTP. Aí você tem aqui os Google Apps, você tem os Apps Scavengers, você tem o App Book Data, você tem Microsoft Apps, videoconferência e Web Tools Apps, que são os aplicativos, as listas de aplicativos default que vem com esse vManager em si, tá? Conforme a Cisco vai atualizando, vai adicionando mais aplicações. E as aplicações em si, galera, elas são reconhecidas pelos routers e pelo sistema todo do SD-WAN, utilizando o NBAR, tá, galera? Então, se você tem muitas opções lá de aplicações conhecidas e eles vão atualizando conforme as versões vão se atualizando, tá? Vai tendo uma nova release, vai tendo uma atualização nova. Vamos clicar aqui em Next. As listas que a gente precisa já estão todas criadas aqui. Aqui, Topology a gente não vai mexer nesse caso. E aqui, a gente vai vir aqui em Configure Traffic Rules. Daqui a gente vai, ao invés de mexer em Application Aware Routing,
a gente vai vir em Traffic Data, Add Policy, Create a New. Aqui eu vou colocar um nome de App Pining na policy. E aqui eu vou adicionar uma nova sequência de custom, tá, galera? Vou dar aqui um Security Rule. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou dar um match na aplicação Application Family List. Vou dar um match aqui nas aplicações de WebTools App. Então tudo que for HTTP, tudo que for HTTP, HTTPS em si. E aqui eu vou criar um action. Do action eu vou dar um accept. Dentro do action a gente vai ter duas opções para poder fazer essa manipulação via tlock, tá? A primeira é o local tlock. O que quer dizer o local tlock? Assim que a aplicação for reconhecida dentro da interface da VPN 1 aqui, ele vai colocar um melhor caminho pelo tlock preferido aqui que a gente vai adicionar. Então eu vou colocar aqui que o local tlock vai ser o Biz Internet nesse caso, tá? E aqui ele vai pedir também qual que vai ser o encapsulation, se é o IPsec ou o GRE. No nosso caso aqui, todos os transportes estão utilizando o IPsec, tá? Aqui tem uma opção que é restrita, galera. Você pode restringir para que esses caras só passem por por essa tlock list em si, por essa color em si, tá? Vou dar um save em Match Actions. Depois eu vou mostrar para vocês a diferença do local tlock ou de uma tlock list normal, tá bom? Beleza. Vou dar uma nova sequence rule aqui. Vou selecionar uma nova application. E vou colocar aqui, galera, App Book Data, que aí ele vai pegar FTP, Jabber, Resync, NetBLT aqui, e vai ser uma segunda política que a gente vai fazer aqui, tá? Então, vou vir aqui, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Ao invés de ser o local tlock, para colocar qual que vai ser o tlock específico que a gente vai utilizar, eu vou vir aqui em tlock, que aí a gente vai selecionar um tlock list. Então eu vou colocar o tlock do meu tlock de public internet, que é uma outra color que eu não tenho configurada nesse router aqui. Essa public internet eu só tenho configurada entre esse router por esse caminho aqui, passando por essa interface. Então eu vou criar essa política aqui. Vou dar... Aliás, ele vai pedir também para a gente colocar uma VPN junto. Precisa ter pelo menos uma VPN aqui. E vou dar um save match. Beleza. Vou criar uma terceira sequence rule. Nessa terceira sequence rule eu vou pegar aqui, deixa eu ver. Tem várias aplicações aqui. Videoconf, WebTools já foi. Bing, Scavengers, Google Apps. Vou pegar aqui o Google Apps, vou fazer algo diferente aqui, vou dar um action também, accept da mesma forma, local tlock, e aqui eu vou colocar o MPLS como local tlock, tá? IPsec também, e vou dar um save match. No final aqui eu vou mudar o default action de drop para accept, para ele aceitar tudo que cair depois, como se fosse uma access list, tá bom, pessoal? Beleza, meu traffic data já foi criado. Vou dar um next aqui. Vou criar um nome para essa política, App Pining. E aqui em traffic data é onde a gente vai precisar colocar onde vai ser aplicado essa política em si. Então primeiro o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os sites. Então eu tenho uma lista aqui criada de branches, que eu tenho todos os sites que são branches para o meu lado, pro meu lab. Vou selecionar ele e a VPN que vai ser aplicada. Nesse caso aqui a gente vai aplicar na VPN 1, que é a nossa VPN de serviço de produção aqui, tá bom? Então vou dar um add aqui. Save policy. Salvou a minha App Pining policy aqui.
Vamos dar um Activate. Pode ser que demore um pouquinho, tá? Geralmente quando você ativa, ele ativa no VSmart. Vamos ver se ele vai demorar ou se ele vai ser rápido. Beleza, já está ativa aqui a minha política. Eu vou abrir aqui o VED 001. Vamos fazer alguns testes aqui. Deixa eu pingar o meu IP que fica desse lado na VPN 1 do meu hub, que é o IP 192.168.10.20. Opa, pera aí que eu tenho que especificar aqui a VPN 1. Beleza, já tenho conectividade aqui. Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar alguns testes aqui. E esses testes, a gente vai fazer esses testes para verificar por qual caminho, qual path que ele está usando para chegar no destino em si, tá? Primeiro você vai vir aqui em Show Policy. Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês. Show Policy, Service Path. Aí você vai ter que selecionar qual que é a VPN que a gente vai utilizar. No nosso caso é a VPN 1. Aqui ele vai falar para você qual que é a interface. Por exemplo, aqui a gente vai utilizar a interface GE 0/2. 0/2. O Source IP. Source IP vai ser o IP da interface que a gente vai utilizar. Nesse caso vai ser o 10.10.10.1. Dest IP, que é o Destination, 192.168.10.20. E aqui a gente pode colocar o serviço em si, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar o protocolo, que é o Protocol 6, que é o TCP. E o app em si a gente pode escolher. Nesse caso eu vou colocar um HTTP e um all no final. Então ele vai mostrar todos os caminhos possíveis para esse protocolo em si. Então eu tenho dois Next Hopes aqui, um indo para esse Biz Internet. Você pode ver que as duas colors são Biz Internet. Eu tenho esse caminho em si para chegar via HTTP, como vocês estão vendo aqui, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai mudar, vamos colocar um FTP. Para o FTP, vocês podem ver aqui que ele não tem só tem um caminho específico, que é o Black Hole, galera. Por que ele vai estar como Black Hole? Porque na nossa política que a gente criou, a gente especificou que o T-Lock de destino é o T-Lock do Private Internet, tá? Então eu não tenho esse Private Internet aqui nesse router virtual. Então o que ele vai fazer? Ele manda para o Black Hole. E eu não vou ter rota para esse cara em si, tá? O primeiro caso aqui para o Biz Internet, ele tem um fallback que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui qual foi a outra política que a gente criou mesmo, que eu esqueci o terceiro. App Pining, vou vir aqui em View. Não, pera aí, aqui é mais fácil a gente vir aqui, Custom Options, Traffic Policy, Traffic Data e App Pining aqui. Então vamos dar uma confirmada aqui. A gente colocou Web Tools, App Book Data e Google Apps, né? Google Apps é interessante, a gente pode colocar aqui Gmail, que ele vai especificar pra gente a color que ele vai utilizar conforme a política em si. Ele vai utilizar aqui o MPLS, que foi o que a gente setou anteriormente, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos derrubar aqui o ISP e vamos dar uma olhadinha como vai ficar a política para o HTTP em si. Ó, você pode ver que eu ainda tenho a política indo pelo Biz Internet, mas agora, depois que eu derrubei, ele faz o failover aí para a color secundária que a gente tem aí, né, que é o MPLS em si. Se eu uso o Gmail aqui, ele continua mandando pelo MPLS também, mas o HTTP ele só vai retornar assim que esse tráfego aqui, esse transporte voltar a funcionar, tá? Enquanto ele não volta aqui, o que a gente vai fazer? Uma segunda forma de você fazer esses testes é você vir aqui em Monitor,
Devices. Você vai selecionar o VEdge que a gente está brincando aqui. Troubleshooting. E aqui em Troubleshoot é que a gente pode vir aqui em Simulate Flows, tá? Praticamente é a mesma tela, só que a gente está fazendo via CLI. E aí o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Você pode selecionar o mesmo equipamento, selecionar a VPN, a Source VPN em si. Por exemplo, eu vou colocar VPN 1, Source Interface aqui. O Destination, vou colocar um 9268.10.20, que é a interface do outro lado. A aplicação você pode selecionar em si. E aqui você pode usar qual protocolo que você quer colocar. ICMP, protocolo 6, TCP, você escolhe, tá, galera? Eu vou colocar aqui, por exemplo, HTTP, que é o que a gente está testando. E usar o All Paths aqui, que aí ele vai fazer o teste para todos os paths disponíveis. Pode ver aqui que ele só vai ter para o BIS Internet nesse caso, tá, galera? Ele não vai ter caminho para o MPLS, porque o meu transporte de BIS Internet já voltou. Bacana, né, galera? Você pode criar aí várias políticas, por exemplo, tráfego de voz indo por um caminho de MPLS, a sua saída de internet indo pelo caminho do ISP em si, e você pode criar o fallback ou não, tá? Então tem alguns tráfegos que você pode criar como fallback, outros não. Um detalhe que você tem que ficar esperto aí é que é uma política de outbound dos branches para chegar no hub. Então, dentro da VPN 1, para os meus branches, a política está sendo recebida do meu vSmart, influenciando o outbound traffic, tá? Então, o tráfego de saída dos branches para qualquer lugar. Se você tiver uma aplicação bidirecional, por exemplo, tem muita aplicação do SAP que o host ele inicia uma conexão com algum server na cloud ou no data center em si, e depois de um tempo o data center, o server de destino, ele começa a iniciar uma transferência de pacotes, uma transferência de dados por branch em si. Ele não vai ter a mesma política do hub para os branches em si, tá? Como o tráfego do SD-WAN Cisco ele é baseado em flow, quando ele iniciar um flow até o final do flow, ele vai utilizar o mesmo caminho. Mas não quer dizer que se o tráfego for iniciado do nosso hub, do servidor de destino, que ele vai utilizar o mesmo path pelo MPLS, tá? Então nesse caso, se você quiser criar uma política do hub em si para os branches, você tem que adicionar uma nova linha, você tem que criar uma nova data policy lá, vindo do hub para os branches em si, e que demete no que a gente configurou agora, tá, galera? Por exemplo, o tráfego HTTP passando pelo ISP, e o tráfego de FTP, os outros tráfegos passando pelo MPLS, e o Black Hole indo aqui pelo Private em si, tá, galera? É bem bacana, acho bem interessante esse data pining. Você pode selecionar aí as aplicações que são mais críticas para o seu negócio e criar uma política em cima delas, tá bom? Valeu, pessoal, abraço!